Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Hoje a gente vai falar sobre o clima, tá, gente? O clima, o tempo, o que eles influenciam no vinho que está aqui na nossa taça, tá? O que é que eles causam, quais as diferenças de um vinho de clima quente, um vinho de clima frio. Muito legal, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, tá? E também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, confrade e confreira. Vamos nessa, Bob Júnior. Olha só, gente, as mudanças de clima, elas impactam na produção de vinho? A gente vai entender, tá? Temperatura, sol, chuvas e outras características climáticas, tá? Outras características climáticas, elas devem ser perfeitas para que a gente possa ter aqui na nossa taça um vinho equilibrado, um vinho saboroso, aquele vinho que a gente gosta, tá, gente? Mas veja bem, antes de falar um pouquinho do impacto do clima e do tempo na produção de vinhos, eu vou falar um pouquinho que o clima também impacta no consumo de vinhos, tá? Olha só, não é apenas na produção de vinhos que depende do clima. Os hábitos do consumo de vinho, esse vinho aqui que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, ele também muda de acordo com a estação do ano. Vários estudos mostram que as pessoas bebem mais vinho nos meses mais frios, tá? Isso acontece porque o álcool é um vasodilatador, então ele ajuda a aquecer o corpo, né? E provoca aí sentimentos e emoções mais felizes. Olha que legal, vinho é felicidade, né? Então assim, para se aquecer no inverno, a preferência geralmente pelo vinho tinto, tá? Principalmente os mais concentrados, aqueles de mais teor alcoólico, de mais estrutura, de mais corpo, mais complexos, né? Boas opções aí, quais seriam, Bob? O Taná, Malbec, Syrah, vinho do Porto, tá? Vinho branco também, um Chardonnay, também um vinho branco encorpado, também cai bem nos dias frios. Já nos dias quentes aí, a gente aposta mais nos espumantes, brancos e rosés, tá, gente? Mas também cabe alguns tintos mais jovens aí, que não passam por madeira, tintos descomplicados, tá, gente? Então, esses estilos possuem um pouco menos de teor alcoólico, eles são mais refrescantes, mais jovens, menos complexos, né? E devem ser servidos gelados. Então, olha só aí a comparação entre o tempo, entre o clima do lugar onde a gente mora com o consumo de vinho. Interessante, tá, gente? Mas saindo um pouquinho do clima de onde moramos e indo lá para o clima dos locais, dos lugares onde os vinhos são produzidos, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma definição entre clima e tempo, tá, gente? A diferença entre clima e tempo. Olha só, temperatura, luz solar, disponibilidade de água, tudo isso de forma combinada, ele dá uma visão geral do clima e do tempo que a região possui, tá? O clima, ele se define como a média dos padrões anuais de temperatura, luz solar e precipitação, as chuvas, tá? Que são registradas ao longo de vários anos, tá? Uma série histórica. E o clima não muda de um ano para o outro, tá? Ele pode se modificar ao longo de décadas, mas ele não muda de um ano para o outro. Já o tempo, gente, o tempo de uma região, olha só, ele é a variação anual que ocorre em relação à média climática, tá? Algumas regiões têm maior variação nesses padrões que outras regiões. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Em Bordeaux, 2003 registrou altas temperaturas e condições próximas de seca, enquanto que em agosto de 2007 foi fresco, úmido, nublado. Você percebe aí na mesma região, tá? Na mesma época do ano, em anos diferentes, condições climáticas diferentes, condições de tempo diferentes, né? Enquanto, olha só, gente, Califórnia, Central Valley, por exemplo, o tempo é mais previsível, o tempo é quente e seco todos os anos, então tem pouca variação de tempo, né? Pouca variação climática, e isso faz com que o clima seja mais constante. Isso é muito interessante. Classificação do clima, né? Geralmente uma região ela é definida tomando em consideração a temperatura média durante a temporada de crescimento das uvas, tá, gente? O crescimento das uvas, temporada de crescimento, eu vou mostrar aqui para vocês. Veja aqui, né, nessa arte aqui, nesse quadrinho, olha só. Hemisfério Sul, tá? Hemisfério Sul, essa parte mais abaixo, de outubro a abril é a temporada de crescimento, tá, gente? Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, são os países aí que fazem parte desse bloco aí do Hemisfério Sul, tá? Que vai de outubro a abril. Hemisfério Norte, a parte de cima do nosso globo, tá? De abril a outubro. Você percebe que é exatamente o inverso, tá, gente? Aí a gente tem França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, tá, gente? Canadá também, tá?
Para simplificar, olha só, de acordo com as temperaturas médias, a gente classifica o clima entre, olha só, clima fresco, clima moderado, clima moderadamente quente e clima quente, tá? E a gente usa as médias de temperaturas para classificar. Clima fresco, abaixo de 16 graus aí, de temperatura média, moderado, entre 16,5 a 18,5, tá? Moderadamente quente, né? Regiões aí com temporada de crescimento entre 18,5 e 21 graus, e clima quente são regiões que registram médias acima de 21 graus, tá? Essas informações podem permitir conhecer quais uvas podem amadurecer corretamente numa região, tá, gente? Então, confrades e confreiras, olha só, tem outros fatores bem importantes, tá? Que eles podem aí afetar a classificação do clima e a gente deve levar em consideração. Vou falar para vocês, a continentalidade, tá? É a forma como a temperatura varia ao longo do ano. Esse conceito de continentalidade é muito importante para a gente entender o clima, tá? Regiões mais internas nos continentes, mais afastadas das regiões praianas, né? Elas possuem uma maior variação e estações do ano mais definida, por isso o nome continentalidade, tá? Outro conceito importante é a amplitude térmica diária, que ela é a forma como a temperatura varia durante um dia normal, tá? O nível de ocorrências de chuvas, que é o nível de precipitação, e a incidência de luz solar, tá? Com esses conceitos aí, a gente tem 3 categorias muito importantes de clima, que não é clima fresco, clima moderado, clima quente, clima frio, tá, gente? É o clima continental, clima marítimo e o clima mediterrâneo. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Clima continental, o nome já fala, ele possui alta continentalidade, tá? Ele tem uma maior diferença entre os meses mais quentes e os meses mais frios. Geralmente verões curtos, tá? Muitas vezes verões muito secos, bem secos, tá? Se as temperaturas forem muito altas nos verões, precisa aí de irrigação, tem que recorrer aí a outros recursos para salvar aí o vinhedo, tá? Tem uma rápida e marcada queda de temperatura no outono. Se as temperaturas forem muito baixas durante a temporada de crescimento, pode aí afetar a maturação das uvas, tá, gente? É mais apropriado aí uvas que abrolham mais tarde e colhem mais cedo, para poder suportar aí o frio, tá? Chablis e champanhe são bons exemplos disso aí, tá, gente? A gente vê de vez em quando aí o pessoal colocando aí fogo entre os vinhedos de Chablis, de champanhe ali, para evitar que as geadas congelem os vinhedos. É muito importante isso aí. Clima marítimo, tá, gente? Geralmente temperatura de frescas a moderadas, tá? Pouca diferença de temperatura entre os meses mais quentes e os meses mais frios do ano. Baixa continentalidade. Olha aí o tema, o conceito continentalidade mais uma vez, tá? Geralmente são regiões próximas aí de praias, tá? Regiões costeiras. Clima marítimo. Chuvas geralmente uniformes ao longo de todo o ano, ajuda a moderar a temperatura, tá? Temperaturas suficientemente altas para que as uvas continuem amadurecendo bem, mesmo depois de iniciado o outono. Exemplo aqui, ó, Bordeaux, por exemplo, consegue amadurecer bem aí a uva de pele grossa como a Cabernet Sauvignon, por exemplo, numa latitude que dificilmente seria possível, mas por causa do seu clima marítimo, consegue aí amadurecer as uvas, tá? Problemas. Chuvas de primavera e de verão podem prejudicar aí a floração, o crescimento das uvas, prejudicando a saúde e a qualidade delas. Olha só, tem uns probleminhas aí. Clima mediterrâneo, tá? Apresenta pouca diferença entre os meses mais quentes e os meses mais frios do ano. Também tem baixa continentalidade. Porém, qual é a diferença para o marítimo? Os verões tendem a ser moderadamente quentes e secos, tá? Esse clima é o clima que a gente encontra aí toda a parte mediterrânea da Europa, grande parte da costa da Califórnia, Chile, África do Sul, uma parte também da Austrália, tá? O baixo índice de chuvas aí pode ajudar na boa saúde das uvas, mas pode ser necessária irrigação na maioria dos casos aí devido à seca, tá, gente? Muito legal. Agora vamos lá. E na nossa taça? Qual as principais diferenças entre um vinho cultivado numa região de clima frio e numa região de clima quente? Olha só, os vinhos de regiões de clima quente geralmente trazem na taça frutas maduras, aromas de frutas maduras, maior teor alcoólico, tá? São vinhos opulentos, mais encorpados, taninos mais aveludados, taninos já mais trabalhados, amadurecidos, tá? Não tão adstringentes, aromas potentes, são vinhos bem aromáticos, tá? Menor acidez
E as safras são mais constantes, você tem um vinho mais parecido com o outro ano após ano, tá, gente? São alguns exemplos aqui de uvas dessas regiões, as que mais se adaptam: Cabernet Sauvignon, Malbec, Grenache, Zinfandel, Moscato, Syrah, tá? Exemplos aqui de regiões: Mendoza na Argentina, Sicília na Itália, tá? Rioja na Espanha, Languedoc na França, Napa Valley nos Estados Unidos, Barossa na Austrália, tá? Bob, e os vinhos de clima frio? Quais são as características da nossa taça de um vinho de clima frio? Frutas mais frescas, menos maduras, mais fruta jovem, fruta nova, refrescante, tá? Menor teor alcoólico, tá? Mais sutileza no vinho, um vinho mais elegante, menos intenso, porém ali mais elegante, tá? Os taninos são mais ásperos, os taninos são mais adstringentes, a gente percebe, tá? Um vinho que pode envelhecer mais para o tanino amadurecer em garrafa, ou então a gente utilizar decanter, tá? Também aromas mais delicados, maior acidez, são vinhos mais refrescantes e as safras podem variar mais entre elas, tá? A gente pode ter um ano melhor e um ano um pouco mais prejudicado. Quais são as variedades mais adaptadas para clima frio? Pinot Noir, Riesling, Sauvignon Blanc, Gamay, Merlot, Pinot Gris, são alguns exemplos, tá, gente? Tanto clima quente como clima frio, eu dei alguns exemplos. Exemplos de regiões agora: Oregon nos Estados Unidos, Mosel na Alemanha, tá? Vale de Lleida no Chile, uma região de encosta, uma região muito refrescada pelas correntes oceânicas, tá? Champagne na França, Central Otago na Nova Zelândia, Patagônia na Argentina. Olha que legal, muito legal. E é isso aí, gente. É isso aí. Na videoaula de hoje, o que foi que vocês aprenderam? Vamos lá, vamos recapitular. O impacto do clima no consumo dos vinhos, tá? Os diferentes tipos de clima nas regiões produtoras, tá? Exemplos de uvas que gostam de clima frio e outros que gostam de clima quente, tá? E as diferenças entre o vinho que está aqui na nossa taça, os vinhos de clima frio e os vinhos de clima quente. E é isso aí, confrade e confreira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, tá? Compartilha com os amigos, também deixa o like aqui no vídeo e eu vou mandar um grande abraço aí, um salve aos confrades e confreiras lá do Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima. Saúde a todos, amigos. Um abraço.